Eu falo para as pessoas que a gente está em um momento que essa polarização acaba atrapalhando a gente a perceber as reais necessidades que o país tem. Porque a gente acaba concentrando a nossa energia no presidente que vai vencer as eleições e esquece que o presidente sozinho não faz nada. Oi, pessoal! Eu sou a Rita Contarelli e hoje é dia 5 de setembro, Dia da Amazônia. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, conscientizar sobre uma das maiores reservas que a gente tem aqui no nosso planeta, eu tô acompanhada da Jessie, que é ex-BBB, mas é nossa eterna professora de biologia, né? Sim, exatamente. E primeiro, né, queria te agradecer por tirar esse tempinho aqui para falar de um assunto tão importante. Sim, eu acho que é muito importante mesmo a Amazônia, né? Nosso grande bioma aí, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo, né? Então a gente precisa sempre estar lembrando disso para as pessoas se conscientizarem, né? Sim. E aí eu queria começar assim com uma pergunta que é básica, mas que eu acho importante a gente falar sobre isso, que é qual a importância da floresta amazônica para o nosso planeta e também para a nossa qualidade de vida, para o nosso cotidiano. Bom, a primeira questão é que a Amazônia é o berço da biodiversidade mundial, né? Aqui a gente tem quase que 20% de todas as espécies já descritas no planeta. E tem estudos que mostram que tem mais de 2 mil espécies, 2 mil ou 200 mil ou 2 milhões de espécies ainda a serem descobertas e boa parte delas ainda está aqui. E o problema maior é isso, porque a gente tem o maior centro de biodiversidade, é um lugar que é conhecido como hotspot, né, um ponto quente de biodiversidade para o planeta, e a gente tem que cuidar, né? Então, a gente acaba aí eliminando espécies que a gente ainda nem descreveu, né, pela nossa falta de cuidado. Mas, para além disso, a Amazônia ela é responsável por grande parte das chuvas aqui no nosso território, principalmente na região do centro-oeste e do sudeste, né? Ali as árvores fazem a evapotranspiração, e aí a evapotranspiração sobe para a atmosfera na forma de chuva, né? De nuvens de chuva. Essas nuvens batem na cordilheira e voltam para o cerrado e para o sudeste. Então, boa parte dessas chuvas, né, que ocorrem nessas regiões são formadas lá na Amazônia. Fora isso, a gente tem bacias gigantescas, como a própria bacia do Rio Amazonas, né, que se espalha por uma imensidão aí no território, e várias outras questões, né, energia elétrica, né, a partir de hidrelétricas que estão instaladas ali, várias plantas importantes para a medicina, vários animais importantes para a fauna como um todo. Então, é uma biodiversidade mesmo, né? Sim, é muito doido o quanto isso é gigantesco, assim, para nossa vida todos os dias, e a gente não para pensar o quanto é importante a gente cuidar, né? E o quanto é importante voltar as atenções para isso. Como você mesma falou, que eu vi no seu Instagram, falando sobre a importância das eleições, de pensar nos candidatos que a gente vai escolher para assumir o poder, porque tudo é muito ligado e muito importante, né? Eu falo para as pessoas que a gente está em um momento que essa polarização acaba atrapalhando a gente a perceber as reais necessidades que o país tem. Porque a gente acaba concentrando a nossa energia no presidente que vai vencer as eleições e esquece que o presidente sozinho não faz nada. A gente precisa de projetos de leis sendo criados e aprovados, e isso vai lá na Câmara dos Deputados primeiro, para depois esses projetos chegarem a ter o Senado, para que os senadores definam se essas leis vão ser aprovadas ou não, para depois os governadores implantarem isso. Então, é uma cadeia. Não adianta a gente definir quem é o presidente que vai ganhar as eleições e esquecer que para que tudo isso aconteça, para a máquina girar literalmente, a gente precisa de governadores, de senadores, de deputados federais e estaduais que tenham aí minimamente uma consciência ambiental, porque é o que a gente falou, a Amazônia, ela é um dos biomas, mas a gente tem vários outros biomas aqui no Brasil que também precisam de planos, né, ambientais, planos que pensem minimamente no bem-estar social
porque a gente fala muito sobre os seres humanos, mas aquele bem-estar social que não necessariamente destrua, acabe, elimine com o meio ambiente. É o equilíbrio, né? A gente precisa de sustentabilidade, que é o que a gente sempre escuta falar, esse termo tão lindo que fica só no papel, né? Vamos ser sustentável, e no final das contas a gente retira mais do que precisa, a gente esgota recursos, a gente mata animal, a gente queima a floresta, então é bem complicado. A gente precisa se conscientizar, ir atrás de planos de governo desde a base até chegar lá no presidente, para que a gente tenha uma sequência de pensamentos, uma sequência de projetos, de ações que vão proteger aí o nosso meio ambiente, né? Sim, nossa, você falou tudo, dá até vontade de te abraçar, assim, porque concordo 100% em tudo. E isso eu acho que tem muito a ver com outra pergunta que eu tinha pensado em te fazer, que é como nós podemos fazer parte, além dessa questão das eleições, mas para poder preservar esse ecossistema, como no nosso cotidiano a gente pode dar uma ajudinha, assim, para fazer as coisas darem certo. Eu falo para as pessoas que as ações individuais, né, vão constituir o coletivo, porque muita gente fala assim, mas não adianta nada eu fazer e o restante não fazer. Mas se todo mundo pensar assim, ninguém vai fazer nada. Né? Então, as nossas ações individuais, o nosso dia a dia, eu falo muito isso, a biologia está em tudo, né? Então, a gente pode fazer tudo o tempo todo. Em casa, a gente vai tomar um banho, deixa o chuveiro ligado muito tempo, desliga o chuveiro, economiza água. A galera fala assim, mas a gente vê várias notícias falando sobre a água vai acabar, né? Gente, a água não vai acabar. A água é uma molécula que está presente dentro de um ciclo no nosso planeta. Independente do que acontecer, ela vai estar girando. O que vai acabar é a água disponível no nosso consumo, né? A água que a gente bebe, a água que a gente toma banho, a água que a gente faz comida. Essa água, se a gente não cuidar, ela vai acabar, que é a água doce, que é a água própria para consumo, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de, vou lavar a louça, ensaboa tudo, depois enxágua, não deixa a torneira escorrendo ali, a água, vai tomar um banho, ensaboa, lava o cabelo, passou o shampoo ali enquanto tá esfregando, deixa o chuveiro desligado, né? A energia elétrica, a gente sabe que a maior parte da energia do Brasil é das hidrelétricas, vem das hidrelétricas, né? Mas ainda assim, a gente precisa ter consciência. Quanto mais a gente economizar energia, menos a gente vai precisar de construir outras hidrelétricas que, querendo ou não, tem um certo impacto ambiental, então essa economia é importante. Além disso também, a gente tem que ter essa consciência, porque quando o nível da água baixa muito, a gente não usa mais a hidrelétrica, passa a usar a termoelétrica, que aí é pior, porque a gente começa a jogar um monte de gases no meio ambiente. Então, tudo isso, né, é uma cadeia. O que você consome na sua casa, você pode separar o que for orgânico e botar para decompor, fazer uma mini decompositora ali na sua casa. Isso vai gerar adubo para você usar nas plantas que você tiver em casa. Eu mesmo tomaria planta, né? Eu amo plantinha. Eu também. Então, tudo isso funciona, né? Então, são ações, assim, minúsculas, assim, do dia a dia, de saber, isso aqui é orgânico, você parar, isso aqui é plástico, você parar, é papel, dá para reciclar. Então, assim, né? A gente tomar essas consciências individuais, assim, para que o coletivo funcione. Porque se eu começo a ter essas ações individuais, você também, a gente não tá mais sozinha fazendo, né? Tem 2 pessoas fazendo. E assim sucessivamente. Daqui a pouco a gente vai ter uma comunidade, uma sociedade que faça isso, né? Eu sempre trabalhava esses temas de meio ambiente, de sustentabilidade com os meus alunos a partir do 9º ano, que é quando eles estão ali na transição entre o fundamental e o médio. E era sempre assim, né? Era sempre a ideia deles criarem campanhas que fossem de conscientização dentro da casa deles, né? Não era para conscientizar a sociedade. Falava, não, vocês não vão para a rua. É para vocês conscientizarem a mãe, o pai, o avô, o tio, porque é muito mais difícil a gente mudar a cabeça das gerações anteriores, por questões culturais, por questões históricas, mas os jovens, eles têm a possibilidade de mudar. Então é essa galera que tem que falar assim, olha, a gente não pode jogar o lixo na rua, porque esse lixo pode entupir o bueiro, que vai fazer enxurrada, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, eles têm um poder, né? E aí, essas atitudes mínimas que a gente faz no dia a dia, sabe? Desligar uma luz, economizar água, não lavar o carro com mangueira eternamente lá, são coisas mínimas que você está fazendo, mas que de alguma forma já vai ajudar o meio ambiente, né?
E eu acho muito legal você falar sobre isso, porque eu mesma, assim, aprendi na escola e consegui modificar um monte de coisa da minha casa que antes a gente não tinha o costume. Então, é muito, muito, muito importante martelar nessa tecla da educação e o quanto isso pode mudar milhares de vertentes, assim, que a gente tem em relação à sociedade, em relação à natureza. E porque realmente, pra gente, não adianta falar assim, a gente quer mudar tudo de uma vez, porque não dá para fazer milagre. Então, Não tem que vai. começar assim, de pouquinho em pouquinho, e com nossa bolha, né, para ir aumentando. Eu falo para as pessoas assim, quando a gente fala em proteger o meio ambiente, em preservar, em não desmatar, a gente não está falando de, tipo, voltar a ser floresta, tudo floresta e acaba. Sim. Não é sobre isso, né? As pessoas ficam com essa visão de, tipo, tá, vamos proteger, vai virar só floresta. Não, mas é saber que a gente não precisa de tanta floresta desmatada. O que a gente já desmatou, que é muito, é suficiente, né? E ainda assim, aqueles recursos que a gente precisa retirar, a gente tirar o que a gente realmente precisa. Porque, por exemplo, a gente vai. Eu estava pensando assim, às vezes a gente tem áreas gigantescas e dentro da área tem 100 cabeças de gado. Gente, para que você tem uma área gigantesca se você vai criar só 100 gado? Sabe? Então é isso, a gente saber usar de maneira sustentável, é usar somente aquilo que a gente precisa. Você vê, as comunidades que vivem em reservas de extração, elas são para subsistência, né? Então aquelas pessoas que estão ali, elas retiram somente aquilo que elas vão consumir. Se vai caçar ali, pescar, por exemplo, elas não vão pescar tipo uma rede com, sei lá, 100 mil peixes, elas vão tirar exatamente aquilo que elas precisam, e mesmo que seja para revenda, é uma quantidade bem menor, sabe? Então é isso, é ter essa consciência. Eu não preciso de tudo isso que eu estou consumindo, porque a gente produz lixo o dia inteiro, o tempo inteiro, e o lixo é o quê? É tudo aquilo que a gente não sabe finalizar, né? Não sabe dar uma finalidade. Então significa que se a gente está produzindo muito lixo, é porque a gente está consumindo mais do que precisa, né? Porque na natureza, no meio ambiente, não tem lixo. Tudo que deixa de existir ali vai ser utilizado ou como matéria orgânica depois da decomposição, ou como alimento para outros animais, e assim sucessivamente, né? Então, a gente que não sabe ainda dinamizar isso, a gente acaba tirando mais do que precisa. E aí é o que acontece, né? Enquanto umas pessoas têm comida de sobra no prato, outras estão passando fome. Não é porque não tem comida suficiente, tem comida suficiente, tem carne suficiente, tem vegetal suficiente para todas as vertentes. Quem come carne, quem não come carne, sabe? Quem está aí na transição, tem para todo mundo. A questão é que a gente não consegue, de certa forma, racionar isso da maneira correta, né? E aí por isso que uns têm de mais e outros de menos. E até isso são questões ambientais, né? Você vê que a gente está falando agora já de uma questão que parece ser muito social, né? Que é sobre a fome, mas também é uma questão ambiental. A gente tira os recursos da natureza e não sabe distribuir eles direito, né? Sim, acaba que tá muito mais ligado do que não tá em caixinhas separadas. No final tá tudo muito misturado, né? Exatamente. E você postou hoje no seu Instagram um vídeo que me tocou assim muito. Eu sei que é de um projeto que a gente ainda não pode falar muito, mas quando a gente pensa na floresta amazônica, a gente pensa naquela abundância de natureza, naquela coisa linda e maravilhosa, até de certa forma mágico, eu acho. E aí, ao mesmo tempo, a gente via várias coisas na mídia mesmo sobre as queimadas e parecia muito distante. E aí você postou hoje lá ali no meio, e eu acho que me chocou muito, assim, porque mesmo sabendo como que tava, deu até vontade de chorar mesmo, porque foi ver que realmente aquilo tá acontecendo e é muito mais próximo do que a gente acha que é. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião de como uma pessoa pública, para você, qual a importância de estar sempre trazendo esses assuntos à tona, de postar vídeo, de falar sobre isso, porque querendo ou não, você atinge mais pessoas do que pessoas que não estão na mídia, né? Sim, com certeza. Só para complementar, você falou que dá vontade de chorar. Assim que eu cheguei, eu vi um tronco lá, né, nessa área que a gente visitou, eu vi um tronco, assim, de um calibre gigantesco, e da metade para cima ele tava se decompondo, assim, pela queimada. E aí, na hora que eu toquei, assim, no tronco, literalmente o sentimento era esse, sabe? Como se alguém estivesse apertando, assim, meu coração, e eu, tipo, dei aquela parada e realmente senti muita vontade de chorar, porque é muito triste, é muito triste. E mesmo eu assistindo várias vezes vídeos como esse mesmo que eu produzi,
é muito diferente você tá naquele lugar, você sentir, assim, literalmente o calor na pele, porque ainda estava queimando, sabe? Então é muito triste, é muito preocupante. Mas o que eu falo para as pessoas é que eu sempre estive envolvida em questões sociais, assim, mesmo ali na minha bolinha, lá no Valparaíso, com os meus alunos, com os meus amigos, eu sempre fui de levantar as minhas bandeiras, sempre tive muito essa consciência ambiental. Claro, eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, eu ainda preciso melhorar muito a minha dinâmica com o meio ambiente, mas aos poucos é um trabalho também, né? Porque a gente cresce ensinado que tá tudo bem, tudo, e aí a gente tem que ir desconstruindo e aprendendo, né? Mas ainda assim, eu sempre tive essa consciência, sempre tentei usar a minha voz para falar sobre isso, ou seja com os meus alunos, seja com a minha família, seja com os meus amigos, os meus parentes lá da Bahia, principalmente, né? Que é meu avô, que é bem antigo, que tem uma cabeça totalmente diferente sobre o meio ambiente. Então, tudo isso eu já fazia. E agora que eu ganhei essa visibilidade graças ao programa, eu acho que não faria sentido eu não continuar fazendo isso, já que agora eu vou conseguir alcançar mais gente do que eu alcançava antes, sabe? Então, para mim, é muito importante. Eu sempre tenho dito, assim, que é esse lugar que eu quero que as pessoas me vejam nesse pós, sabe? Porque eu entrei Gessilane professora e eu saí, muita gente acaba me tirando desse lugar de professora por conta de estar trabalhando agora com publicidade, com mídia e outras coisas. Mas eu quero sempre lembrar para as pessoas que eu ainda sou professora. Eu não estou em sala de aula, mas tudo que eu tenho de conhecimento, tudo que eu levantava de bandeira, eu continuo levantando. E agora com muito mais força, porque agora eu tenho uma rede, né? Desculpa te cortar, mas é que na verdade é só um jeito diferente de ensinar. Você tá fora da sala de aula, mas você tá ensinando de outras formas, então... Exatamente. E aí é isso que eu quero fazer, né? Eu quero continuar trazendo esses conteúdos, porque eu sei que eu posso atingir, talvez, uma pessoa que tá lá me acompanhando na rede social, mas que não busca essas informações em outras páginas, em outros perfis, ou não tem acesso a isso, seja no seu cotidiano, no seu dia a dia, e isso é muito importante, porque mobiliza, né? Eu falo que conhecimento é poder, mas conhecimento é diferente de informação. Informação a gente tem um monte por aí, todo mundo fala, todo mundo sabe tudo, mas é você saber em quem você pode confiar, né? Claro, tudo que eu coloco ali no meu Instagram, eu pesquiso, eu estudo. É isso, né? Mania de professor. Eu vou lá, preparo literalmente o que eu vou falar. Então, vou ali, pesquiso dados estatísticos, confirmo várias vezes se aquilo que eu tô falando é coerente, se é certo, se não é uma fake news, sabe? Se não é algo que vai desinformar ao invés de informar, para transmitir conhecimento mesmo, sabe? Para as pessoas. Sim. Então, é muito importante. Eu tô muito feliz, assim, de cada vez que eu posto uma coisinha ali que seja nesse lugar da informação, que tem algum objetivo social, a galera tem acolhido muito isso positivamente, sabe? Porque é isso, a possibilidade de levar, talvez, para uma comunidade, um grupo, uma pessoa que talvez não teria acesso a essas informações. Ou nunca quis buscar, né? E aí eu vou e coloco lá. Tá lá, a pessoa tá te seguindo e aparece no feed por obrigação, né? Tá me seguindo? Vai ver sim. Mas eu acho que isso é muito importante mesmo, porque de um jeito ou de outro, sei lá, quem te conheceu pelo entretenimento acaba recebendo muito mais conteúdo e coisas muito além do que só o entretenimento. Eu acho que esse é o grande papel do que a gente chama de influenciador digital, né, no final. Eu falo para as pessoas, a gente tem que influenciar não só a trend do que tá rolando da música, não só um look incrível que você usou, mas também questões sociais. A Amazônia está pegando fogo, a gente tem eleição esse ano, os outros biomas estão sendo prejudicados por conta do que está acontecendo na Amazônia, e aí vira uma cadeia de coisas, e a gente tem esse poder. Cada um dos influenciadores aí, ó, desde quem tem 20 mil seguidores, 5 mil seguidores, não tem, isso, influenciar, é você conseguir tocar o outro, é você conseguir fazer com que o outro pare ali e entenda, ou escute o que você está falando. Exatamente, então não é porque você tem 10 mil seguidores, ou sei lá, 5 mil ou 100 seguidores que você não pode influenciar, pode. Tudo que você for transmitir de conhecimento e você tem esse papel de voz, usa ela, sabe? Coloca mesmo ali outros temas que não sejam só virais que estão por aí, porque talvez não vai ter o alcance que uma outra trend que você colocou teve, mas aquelas pessoas que pararam para ver aquele vídeo que é informativo,
são pessoas que a partir dali podem mudar, né? Se transformar, mudar o olhar social, o olhar ambiental a partir disso, né? Você vê, eu postei um vídeo sobre a varíola dos macacos há umas 2 semanas atrás, e eu tava vendo notícia, na verdade ouvindo, né? Porque agora nessa dinâmica eu aprendi a ouvir notícias. Então eu tô escutando vários podcasts de notícia pela manhã, e aí vi essa manchete e fiquei tipo, caraca, como que ainda hoje as pessoas... Porque eu lembro que em outros momentos, como a febre amarela, as pessoas matavam os macacos achando que eles que estavam transmitindo a doença. E eu falei, gente, mas como até hoje ainda tem gente que tá fazendo isso? Tipo, falei, tá, vou pensar em algo. E aí fui, escrevi um roteiro ali, gravei, postei um vídeo. E eu super despretensiosa. E o vídeo super foi ótimo, assim, viralizou. A galera realmente gostou de ver conteúdo daquela forma, que é isso, é informação, né? É uma informação que a galera vai assistir, já abre porta para pesquisar mais sobre a doença, ou para talvez passar essa informação para outras pessoas que estão ali, né, próximas a ela, e assim vai. Sim, exatamente, porque eu acho que é esse negócio que rola muito de... Tem essa, sei lá, um mito em relação a alguma coisa, que nem da questão da varíola dos macacos, ou como foi da febre amarela, enfim. E aí, o fato de você ver um negocinho ali já faz você ter um conhecimento sobre alguma coisa que talvez você nunca tenha parado para pesquisar e virar, sei lá, pro seu pai e falar, ah, não é assim, que ele já vai parar para pesquisar para entender melhor. E aí, nisso que a gente começa a tirar essas fake news, assim, né? É muito, muito importante. E, Jazz, queria, de verdade, super te agradecer. O nosso papo foi rapidinho, mas ele foi muito necessário e foi muito, muito legal. E muito obrigada, de verdade. Nossa, eu que agradeço. Eu acho muito importante vocês levantarem também essas pautas, porque é isso, né? A gente está no momento de, ai meu Deus do céu, eleição, a gente não pode errar. A gente viu que, estatisticamente falando, são dados, né? Ninguém inventou, não é uma fake news. Que nesses últimos 4 anos, a Amazônia teve um número muito maior de desmatamento do que já tinha sido registrado. Na verdade, nesses últimos 16 anos, né, a gente focou trazer uma história, claro, o desmatamento hoje é bem menor do que já foi em outros momentos. Só que é isso, né? A ONU mesmo, ela diz, a ONU, não sei, tem uma agência que diz que o desmatamento no Brasil vai ser freado até 2030. Mas vai ser freado porque não vai ter mais o que desmatar. Sim, se a gente continuar. 2030 tá muito longe. Muita coisa ruim acontecer. Não, gente, é sério, eu tava vendo umas imagens de satélite de um período assim de 3 meses. Como eles conseguem derrubar a floresta, tipo, é isso, né? As áreas que eu visitei agora eram áreas assim quilométricas, de 2 quilômetros, 6 quilômetros, 23 quilômetros de floresta desmatada. Isso no meio do mato. É tipo assim, a floresta tá ali, toda a floresta amazônica, de copa alta, parecendo um brócolizinho ali, de repente uma cratera no meio da floresta. Como é que essa galera chega lá, gente? Como é que a galera vai lá? E aí é isso, é um processo. Vai lá, começa a tirar a árvore, madeira ilegal, vende essa madeira de qualquer jeito, né? Consegue ali fazer as tramóias por trás. Depois disso, vai lá, tirou a cobertura vegetal. Quanto mais... A Amazônia não pega fogo sozinha, né? Quem diz isso não sabe o que tá falando. Mas você vai tirando algumas árvores ali, daqui a pouco o sol começa a acessar o solo. Então começa a secar aquela matéria orgânica, fica mais fácil de botar fogo. E o fogo na Amazônia, assim, é muito difícil acontecer. Tipo, 1 em 1 milhão acontecer fogo espontâneo na Amazônia. Sim. Então imagina, né? Com certeza alguém foi lá, e aí não é tipo, peguei uma folhinha e botei fogo. É tacar combustível mesmo na floresta e tacar fogo. Então ali queima durante 2 semanas, 3 semanas. E isso não é só sobre o meio ambiente, é sobre as pessoas também. Porque ali, ó, toda aquela fumaça das queimadas começa a subir e vai para as cidades. A galera das cidades respira fumaça o dia inteiro, sabe? Então é uma sequência. Imagina o quanto isso não é prejudicial para todo mundo que já está lá, para, sei lá, gestante, que a criança nem nasceu ainda, mas já está lá. Gente, aqui mesmo em São Paulo, eu acompanhava várias vezes notícias sobre a qualidade do ar em São Paulo. Às vezes tinha períodos que não era impossível viver em São Paulo porque o ar era super poluído. Agora, pensa lá na Amazônia, a Amazônia queimando, a galera das cidades ali ao redor vivendo durante... Porque também é um período, né? A gente chama de temporada, mas nem é uma temporada, mas é um período.
quando começa a ficar mais seco, que é esse período do ano onde não chove com frequência, imagina, ficam ali 3, 4 meses com a floresta queimando e a galera respirando fumaça. É todo mundo, a qualidade de vida da população, são doenças que vão aparecer respiratórias com muito mais frequência e pode até levar esses indivíduos à morte precoce, né? Porque o pulmão junto com o coração ali, é quem comanda o nosso organismo, né? Então, imagina, é bem complicado. Só que as pessoas não têm, né, essa consciência. Por isso é importante a gente falar sobre isso, para levar esse conhecimento para essas pessoas, elas entenderem que não é só a floresta queimando e tá tudo bem. Isso afeta tudo, afeta a qualidade de vida delas, afeta a saúde, afeta o meio ambiente, afeta tudo, né? É exatamente isso, é muito além de ser só a floresta ali, os animais da floresta, e aquela ideia que eu acho que todo mundo tem, que tipo, pegou fogo, foi ali, pronto, acabou. Que é uma coisa que envolve todo mundo, e não só do Brasil, do mundo inteiro, e em todos os âmbitos possíveis. Então, de novo, muito obrigada por abrir tudo isso aqui para a gente conversar, porque é o que você falou, é um espaço muito necessário e é muito importante a gente dar visibilidade para esses assuntos. É isso. Obrigada de verdade. Sempre que precisar para falar sobre qualquer coisa que esteja aí relacionada à biologia, ou não, né, pode me convidar, porque se for alguma coisa social ou ambiental, eu estou tentando sempre estar integrada aí, porque faz parte também de quem eu sou, tá bom? Maravilhosa, muito obrigada. Obrigada.